Som. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Amém? Vocês estão me ouvindo bem aí? Tudo certinho? Amém. Irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 22. O tema da mensagem dessa noite é: aprenda a confiar em tempos difíceis. Aprenda a confiar em tempos difíceis. E nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 18. E eu gostaria que você acompanhasse a leitura. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse: toma o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: Pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Verso 8, Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Neste momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, o seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar de Jeová-Jireh. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio: no monte do Senhor se providenciará. Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu e lhe disse: assim diz o Senhor, uma vez que você me obedeceu e não me negou seu filho, e não me negou nem mesmo seu filho, o seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas no céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos, e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Amém. Irmãos, essa é uma história bem conhecida. Acredito que todos que estejam aqui já tenham ouvido falar da história de Abraão, que leva o seu filho para sacrificar. Mas eu gostaria de pensar com você hoje, e a gente pode fazer muitas mensagens sobre esse texto, mas o que eu gostaria que você refletisse comigo é: aprenda a confiar em tempos difíceis. Você gostaria de ter a bênção de Deus sobre a sua vida? Sim ou não? Sim, tá fraco, irmãos. Acho que vocês não estão querendo muito essa bênção não, hein? Sim ou não? Sim, tenho certeza absoluta. Mas você acha que é importante confiar em Deus para que você alcance tal bênção? Sim ou não?
Sim. Hoje pela manhã nós estudamos que a confiança, ela é um dos frutos, ela é um dos resultados da fé. E Abraão foi nada mais, nada menos que o pai da fé. Então, antes da gente entrar nesse texto, eu quero lembrar com vocês só um pouquinho a história de Abraão. Começa lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, sai da sua terra, sai do meio de todos os seus parentes e vai para uma terra onde eu vou te mostrar. Deus já tinha dito a terra? Não. Mas Abraão obedece. Abraão sai da terra dele, mas leva com ele o seu sobrinho Ló, porque o pai de Ló, que era irmão de Abraão, já havia falecido. Então ele leva Ló com ele e ele sai daquela terra. E a terra de Ur dos Caldeus, eu não sei se você sabia, mas era como se fosse uma metrópole dos dias de hoje. Era uma cidade grande, era uma cidade importante. Era uma cidade onde circulava muito dinheiro, muitas riquezas. E Deus fala com Abraão: olha, você vai sair dessa terra, desse lugar próspero de onde você está hoje, você vai para uma terra desconhecida que eu vou te mostrar depois. E Abraão tinha 75 anos quando isso aconteceu. E Abraão acreditou em Deus. A Bíblia vai dizer que no meio do caminho, Abraão levantou altares a Deus e colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. E ele foi confiando em Deus, na palavra que Deus havia dado. Mas houve um momento de fome. E ele resolve descer ao Egito com a sua esposa, com toda a sua caravana. Só que quando ele chega lá no Egito, ele fala assim: olha, Sara, você é muito bonita. Então não vamos falar que nós somos casados. Vamos falar que nós somos irmãos. E aí, quando chega lá no Egito, Faraó e aqueles homens veem a beleza de Sara, pega a Sara para si, coloca a Sara lá no harém. Naquela época era normal. E Faraó abençoa Abraão com muitas riquezas. Está tudo isso escrito nos capítulos anteriores, irmãos. Faraó abençoou Abraão com muitas riquezas. Só que havia um problema. Abraão e Sara eram casados. E por causa disso, Deus começa a mandar praga em cima de Faraó. E quando Faraó descobre, Faraó chama Abraão e dá uma bronca nele. Fala assim: olha só o que você fez. Pega a sua mulher, pega tudo que eu te dei, pega tudo que você acumulou e vai embora daqui agora. Não quero mais você aqui. E aí Abraão pega todas as coisas e vai embora. Mas nisso, ele e Ló haviam conquistado muitas riquezas. E por causa dessas muitas riquezas, eles começaram a ter discussões, os pastores deles começaram a ter discussões entre si. Os pastores de Abraão com os pastores de Ló. Não foi Abraão que brigou com Ló, foram os pastores deles. E aí chega um momento que Abraão olha para Ló e fala assim: olha, Ló, escolhe o lugar para onde você vai. Para onde você vai, eu vou para um lado e está tudo resolvido, está tudo bem. E aí Ló olha para uma campina verde, para um lugar que ele acha que era bem bacana, cidade de Sodoma e Gomorra, e ele vai para aquele lugar e fica lá. E Abraão vai seguindo a vida dele do outro lado. Só que quando Deus chama Abraão, Deus faz uma promessa para Abraão. Deus fala assim: olha, eu vou te dar uma descendência. Eu vou multiplicar a sua descendência. Você vai ser pai de muitos. Olha as estrelas, olha a areia. E a sua descendência vai ser assim. E, gente, para ter descendência, a gente precisa de ter o quê? Filho. E já haviam se passado 10 anos, desde que Abraão havia saído da terra dele, até o momento onde Sara agora chega para ele e fala assim: tem uma ideia. Tem uma ótima ideia, Abraão. Vou te ajudar a fazer a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Vem aqui, você vai se deitar com a minha concubina, e ela vai te dar um filho e vai ser a descendência. Naquela época, se a concubina engravidasse, porque a dona não podia ter filhos, o filho não era da concubina. O filho era da dona. Então o filho não ia ser de Agar. O filho ia ser de Sara. E aí Sara tem essa brilhante ideia. E a gente sabe todo o problema que deu. Nasce Ismael, que não era o filho da promessa. E aí Agar começa a ter briga com Sara. Agar começa a zombar de Sara. Expulsam Agar de casa. O anjo fala com Agar no meio do deserto. Agar volta para dentro da casa. E o tempo vai passando, meus irmãos. E o tempo vai passando. E lá no capítulo 15,
eu quero ler com você um versículo. Só o primeiro versículo. Nesse momento, Deus fala com Abraão pela 4ª vez. E a Bíblia vai dizer, algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse: não tenha medo, Abraão, pois eu serei seu escudo e a sua recompensa será muito grande. E aí Abraão, ele reclama que ele ainda não tinha filhos, que ele ainda não tinha descendência. Mas Deus promete mais uma vez para ele: você vai ter uma descendência. E eu vejo, irmãos, Abraão passando várias provas na vida dele. Ele foi para o Egito, ele teve problema lá. Ele teve problema com Ló, com o sobrinho dele. Depois ele tem problema com Agar, com a concubina de Sara. E os problemas da nossa vida nada mais são do que provas que a gente passa, que testam a nossa fé. Problema na vida significa provação, teste de fé. E Abraão, ele vai passando por vários problemas na vida dele. Só que tem algo que ele não abre mão. Ele está sempre confiando em Deus. Em momento nenhum você vai ver Abraão resmungando, murmurando. A pregação da manhã hoje, o Leandro falou sobre murmuração e como isso desagrada o coração de Deus. Porque Deus faz a promessa, Deus dá a palavra dele não volta atrás. Aquilo que ele fala vai se cumprir. Mas no meio do caminho a gente murmura, a gente reclama e a gente blasfema. E Deus não gosta disso. Então, quando eu penso em confiança, eu me lembro muito de Abraão. Porque eu não vejo Abraão murmurando. A única coisa que eu vejo Abraão fazendo é lá no capítulo 15, onde a gente leu agora um versículo, ele falou: Senhor, lá no verso 2, mas e a minha descendência? Eu já estou ficando velho, eu não tenho filhos. E aí Deus confirma mais uma vez: você vai ser pai, você vai ter filhos. Isso vai acontecer. E aí, caminhando mais um pouco na história, a promessa se concretiza, a promessa se realiza. E quando Abraão tem 100 anos e Sara tem 90 anos, nasce Isaac, o filho da promessa. E aí a gente pensa, nasceu Isaac, a promessa se cumpriu, tá tudo bem? Tá tudo bem? Acabou a prova? Não. Não acabou a prova. E é justamente agora, nesse momento da história, que a gente vai começar a nossa pregação. Às vezes a gente acha, meus irmãos, que na nossa vida está tudo bem. Às vezes a gente recebe a resposta de uma promessa. A gente recebe uma bênção, uma notícia boa. E aí a gente olha e fala: nossa, que bênção, glória a Deus. Que felicidade, aquilo que eu estava esperando, aquilo que eu estava almejando. Uau, Deus é poderoso, bênção. Glória a Deus, amém. Mas, irmãos, a gente ainda não está na eternidade para desfrutar de uma vida sem problemas, de uma vida com ausência de problemas. Enquanto eu e você estivermos aqui, os dias difíceis vão vir. Enquanto eu e você estivermos aqui, as dificuldades vão aparecer. E em alguns momentos, além das dificuldades, a gente vai passar por provas. E eu não sei se você observou, mas o tema do capítulo 22 é Deus prova Abraão. Não era só uma dificuldade, mas era uma prova. Lilian, por que Deus prova? Porque Deus é ruim? Porque Deus não gosta? Por que Deus faz isso, meus irmãos? Deus prova para purificar, para encorajar e para permitir que você mostre o seu caráter, que você mostre quem você é nos dias difíceis. Porque quando está tudo fácil, irmãos, é muito bom. Quando só tem notícia boa, eu nem lembro de agradecer a Deus pelas bênçãos, muitas vezes. Eu nem lembro. Está tudo bem, nossa, está ótimo. Muitas vezes os dias bons afastam você da presença de Deus. E às vezes, para te trazer de volta, Deus põe uma prova no seu caminho.
Para te fazer crescer, Deus vai colocar um teste no meio do seu caminho. Para te encorajar, para te purificar. E para Deus conhecer melhor aqui, o que está dentro do seu coração. Esse é o sentido de uma prova. Então, se você entrou aqui hoje passando por uma dificuldade na sua vida, por uma provação, se você está vivendo aí momentos que talvez Deus não esteja te respondendo, ou que talvez você esteja passando por coisas as quais você nem gostaria, você pode estar vivendo uma prova. E Deus, Ele só quer te encorajar, te fortalecer, aumentar a sua fé e conhecer o seu caráter melhor. Porque quando a gente olha para trás, meus irmãos, e a gente vê o povo de Israel, que tinha tanta bênção e tanto milagre, não era para eles reclamarem e resmungarem do jeito que eles faziam. E muitas vezes nós agimos como eles. E sabe o que eu aprendo? Que o milagre, e só o milagre, ele não resolve os problemas. Quem resolve o problema, principalmente o maior problema do homem, que é a morte, é Jesus Cristo. É Ele. É por Ele. É para Ele. É para ter revelação de quem Ele é. É para conhecer mais a Deus. E é por isso que a gente passa por provas. E quando eu pensei sobre confiança, aprendendo a confiar em tempos difíceis, a primeira pessoa que me veio à mente foi realmente Abraão, porque ele demonstrou muita confiança num dia difícil. E olha lá o texto, como a gente consegue pegar algumas partes e aprender com pequenas coisas que ele traz. A minha versão, ele começa dizendo assim, algum tempo depois. Lembra que a promessa tinha vindo? Estava tudo bem. Abraão e Sara estavam felizes, temos um descendente. Sabemos agora que estamos com os problemas resolvidos. Aquele problema da descendência não tem mais. Mas a Bíblia diz, algum tempo depois. Sabe o que eu aprendo? Que em toda vida existem fases e estações. Existem momentos bons e momentos ruins. E existe uma nova fase começando na vida de Abraão a partir de agora. Depois de um tempo, Deus coloca Abraão à prova. E aí, irmãos, que prova difícil. Meu Deus. Eu tenho 2 filhos, 2 meninos. E eu não sei se eu consigo me imaginar no lugar de Abraão. Lilian, pega seu filho, vai lá e oferece. Mas você mesma que tem que oferecer. Que prova difícil. Só que eu separei algumas características de uma pessoa que confia em Deus. E eu quero compartilhar essas características com vocês hoje. A primeira característica é a disposição para ouvir sem questionar. Disposição para ouvir sem questionar. Porque lá no verso 2, Deus fala o que Abraão precisa fazer. Toma o seu filho, o seu único filho, vai lá e ofereça como holocausto no monte que eu vou te mostrar. A Bíblia traz resposta de Abraão? Tem resposta de Abraão aí depois na sua versão? Tem falando assim, então Abraão fez isso. Abraão obedece sem questionar. Ele tem disposição para fazer a vontade de Deus. Ele responde, eu estou aqui, Senhor. Deus fala e ele não questiona. Quantas vezes na sua vida você já perguntou, por que eu estou passando por esse problema, Deus? Por que isso está acontecendo comigo, Deus? Qual que é o motivo, Deus, desse Covid? O que o Senhor está querendo, Deus? Onde o Senhor está nisso tudo, Senhor? Pessoas de confiança, que botam a sua confiança totalmente em Deus, têm disposição para obedecer em todo o tempo, sem questionar. Porque se Deus é o Senhor da minha vida, se Ele é o Todo-Poderoso, se eu tenho Ele como Deus, por que questionar? Por quê? E é difícil, irmãos, porque eu me coloco nisso e muitas vezes eu questiono.
Muitas vezes eu não ajo assim como Abraão, que teve uma obediência imediata, mas às vezes eu questiono e eu falo, Deus, não estou entendendo, por que tanta dificuldade? Qual o motivo disso tudo? Eu já não mostrei para o Senhor que eu tenho fé, eu já não estou aqui fazendo o que o Senhor quer, eu já não estou obedecendo, o que mais o Senhor tem que me mostrar? E eu me lembro que um dia eu cheguei para Deus e falei assim, Deus, até quando que eu vou ter que passar por provação? Porque a provação vai aumentando a nossa maturidade, então será que um dia eu vou ser madura a ponto de não precisar mais passar por isso? Deus me falou assim, minha filha, nunca. Nunca. Porque aqui na terra você está para aprender. Aqui na terra você está para crescer. Aqui na terra você está para frutificar. E árvore para frutificar de vez em quando tem que ser podada. E a prova nada mais é do que uma poda para você crescer mais. Às vezes na sua vida hoje você está olhando e falando, Deus está me tirando algo que para mim é muito precioso. Mas ei, a poda é para você crescer e frutificar mais. Então obedeça sem questionar. Segunda característica de Abraão, lá no verso 3. Na manhã seguinte. Lília, o que isso significa? Na manhã seguinte. Abraão tem pressa para obedecer. Abraão tem pressa para cumprir aquilo que Deus mandou. Eu fiquei pensando quando eu li, olha, na manhã seguinte Abraão se levantou cedo. Quantas vezes Deus pede para que a gente faça algo e a gente empurra com a barriga? Sabe a palavra procrastinação? O nome dela mais popular é empurrar com a barriga. Patrícia, vai lá, liga para a irmã que está precisando de oração. Vou fazer um negocinho aqui, tá bom, Espírito Santo, daqui a pouco eu ligo. E Deus vai te incomodando, e depois eu faço. Vamos ter um momento de oração, nós dois aqui, cadê o devocional? O Espírito Santo vai te incomodando. Vem, meu filho, eu preciso falar com você, vamos para a igreja, vamos para o culto. Vamos lá, está precisando de ajuda lá na igreja, tem serviço para você fazer. Deus, no próximo domingo, no próximo Mulheres Plenas eu ajudo. No próximo eu vou. Está sempre colocando para frente aquilo que Deus pede. E o que me chama a atenção na história de Abraão é que Deus dá uma tarefa dificílima para ele, uma prova dificílima, dura, e a Bíblia diz que na manhã seguinte ele levanta cedo. Meus irmãos, quantas vezes Deus já não pediu algo para a gente e a gente deixou sempre para amanhã, para o próximo culto, para a próxima vez que tiver? Sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Que toda palavra que Deus lança sobre a nossa vida requer de nós uma ação. Deus chega para Abraão e fala, Deus fala, a palavra de Deus está ali falando. Abraão teve uma ação em cima daquilo. Então tudo que você aprende aqui na igreja, tudo aquilo que você ouve de pregação, tudo aquilo que você estuda na sua casa, tudo isso vai requerer de você uma ação. Porque de nada adianta, irmãos, a gente se encher de estudo, se encher de conhecimento, ler toda a Bíblia 30 vezes no ano, mas se as minhas atitudes não replicam aquilo que eu estudo, aquilo que eu leio, aquilo que eu coloco aqui dentro da minha mente, não está valendo é de nada. O que adianta, irmãos, a gente vir 30 anos na igreja e 30 anos cometendo o mesmo pecado, falando que não deve, tratando a esposa mal, sendo desobediente. A palavra de Deus requer de nós uma ação, e ação com disposição, ação imediata, assim como foi com Abraão. Mas sabe o que eu vejo, irmãos? A gente quer confiar em Deus, a gente quer viver as promessas de Deus, a gente quer bênção de Deus, mas a gente não quer agir, a gente quer ficar sentado, como se Deus estivesse dentro de uma lâmpada e eu esfregasse, fizesse o meu pedido e está tudo bem, é sombra e água fresca, porque Deus é poderoso e Ele vai resolver tudo para mim. Ei, nem com Abraão, pai da fé, foi assim. Você acha que com a sua vida sentado, parado, na inércia, vai ser resolvido todos os seus problemas e você vai viver o sobrenatural de Deus?
Se você quer viver o sobrenatural de Deus, haja conforme a palavra. Porque enquanto você estiver parado, só se alimentando, sem agir, você não vai frutificar e não vai florescer. Não tem como, meus irmãos. Eu não vejo ninguém na Bíblia que Deus chama que ficou na inércia. Todo mundo que Deus chamou, toda a palavra liberada, teve uma ação logo depois. E Abraão tem pressa para fazer aquilo que Deus pede. Na manhã seguinte, bem cedo, ele se levanta e arruma o seu jumento. Terceiro ponto. Terceira característica de uma pessoa que confia em Deus. Essa pessoa cumpre os seus deveres. Continuando lá no verso 3, a Bíblia vai dizer que Abraão corta a lenha para o fogo e parte para o lugar que Deus tinha indicado. E eu quero pensar com você sobre isso. Abraão corta a lenha. Irmãos, Abraão tinha servos. Abraão tinha pessoas que ele poderia falar assim: ei, vem cá, servo, corta aqui essa lenha para mim que eu vou ali oferecer um holocausto. Ele podia fazer isso, sim ou não? Mas ele mesmo faz. Ele cumpre com os seus deveres. A gente quer confiar em Deus, mas a gente não quer fazer a nossa parte. A gente quer estar sempre deixando para depois ou achando que alguém vai vir fazer aquilo que a gente precisa fazer. Ele não precisava ter cortado a lenha. Ele podia ter pedido para alguém fazer. Mas ele mesmo vai lá e faz. Ele levanta cedo, arruma o jumentinho, chama 2 servos e o Isaac, corta a lenha, prepara o fogo e vai. Uma pessoa que confia em Deus cumpre com os seus deveres. E uma vida de fé, meus irmãos, ela vai trazer responsabilidades. E é um caminho sem volta. A partir do momento que você entregou a sua vida na mão de Deus, é um caminho sem volta. Porque o Espírito Santo de Deus, que vai passar a morar em você, vai começar a te incomodar sobre várias coisas que você vai precisar fazer, vai trazer as responsabilidades. Ah, a gente tem benefício em servir a Deus? Tem muitos. Um deles é a eternidade. Outro dele é poder descansar, sabendo que Deus trabalha por nós, que Deus cuida de tudo. Mas a gente também tem a nossa responsabilidade, a gente também tem o nosso dever de ser fiel, de santificar a nossa vida, de guardar a nossa mente, de guardar a nossa boca, de buscar mais a Deus enquanto se pode achar. A gente tem que cumprir, meus irmãos, com a nossa parte. E eu quero muito que você pense sobre isso. Porque às vezes eu vejo, sabe, irmãos, que a nossa igreja, o pastor sempre fala isso, é verdade. Aqui tem muita gente criativa e talentosa. Muita gente. Mas às vezes a gente tem um monte de ideia legal, bacana. Nossa, vai ser tão legal implantar isso na igreja. Vai ser tão legal quando a gente conseguir fazer isso. Ou trabalho com homens, com mulheres, com crianças. Seja lá o que for, a gente imagina, a gente visualiza aquilo tudo. Mas a gente deixa para o sábado seguinte, para o dia seguinte, para depois. Porque eu quero chamar uma equipe, porque eu quero ter pessoas que vão cumprir aquilo que eu estou pensando. Irmão, sabe quando que a gente mais lidera? Quando a gente dá o exemplo. Sabe quando as pessoas vêm fazer a obra e ajudar? Quando você dá o exemplo. Quando você pega e faz. E aí vem outras pessoas que vão ver e vão falar: ei, deixa eu te ajudar, deixa eu fazer com você. Agora, se você quer só ter a ideia e achar que um monte de gente vai vir fazer atrás, você desculpa, meus irmãos, não é isso aqui que está na Bíblia, não. Deus dá a palavra e Abraão vai lá e faz. Sendo que ele podia mandar outras pessoas fazerem. Então, cumpra com as suas responsabilidades. Cumpra com os seus deveres. É tempo difícil? É. Mas uma pessoa de confiança, ela não foge do padrão de Deus. E o padrão de Deus, meus irmãos, é alto. É alto. Porque a bênção dele é muito maior do que aquilo que ele pede.
A Bíblia mesmo vai dizer que Ele nos dá muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Muito mais. Então, tudo aquilo que você pensa, que você espera de Deus, muito mais Ele dará aos filhos. Muito mais. Eu acredito que Abraão nem imaginava que ele fosse ter uma descendência tão grande quanto ele teve. E ele viu Isaac. E se você fizer as contas, ele também viu seus 2 netos, os gêmeos Jacó e Esaú. Porque ele morre com 120 anos e nessa época eles já tinham nascido. Então ele vê um pedacinho da promessa. Muito mais do que você pede ou do que você imagina. Deus é capaz de fazer não só por você, mas também por toda a sua descendência. Mas você precisa confiar. Outra característica, meus irmãos. A pessoa que confia em Deus, ela sabe para onde está indo. Olha o verso 4. No 3º dia da viagem, Abraão levanta os olhos e viu o lugar de longe. Quem confia em Deus não anda sem rumo na vida. Quem confia em Deus, coloca o Salmo 121 em prática nos dias difíceis. Eleva os meus olhos aos montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez todo o céu e toda a terra. Abraão aqui levanta os olhos e vê o destino, vê para onde ele tinha que ir, para sacrificar o filho dele. E ele vai. Ele não questiona. Em momento nenhum ele tem dúvida. Em momento nenhum. Ele simplesmente segue a viagem. E aí nesse momento, quando ele olha lá para cima e vê o destino dele, ele fala: vocês 2 fiquem aqui, os 2 moços. Eu vou seguir a viagem com o rapaz. Outra característica, lá no verso 5, além de saber para onde está indo, quem confia em Deus sabe que a prova não dura para sempre. Sabe por que Abraão sabia disso? Olha o que ele fala depois. Ele fala assim: vamos adorar e depois voltaremos. O rapaz e eu iremos mais adiante, nós vamos adorar e depois voltaremos. E essa frase, vamos adorar e depois voltaremos, lá no original do hebraico, são 3 verbos de ação. E esses verbos são, deixa eu achar aqui na minha cola: iremos, adoremos e voltaremos. Só que esse voltaremos não é um voltar, é um voltar da morte. Olha, irmãos, a palavra tem poder. E Abraão sabia o que ele estava falando. Iremos, adoremos e voltaremos. Só que no original esse voltar tem a conotação de voltar da morte. E eu fiquei pensando quando eu li isso, irmãos, eu falei: gente, será que Abraão sabia realmente o que ele estava falando? Será que não é possível que ele não duvidou em nenhum momento? E eu fico, sabe quando você fica com aquele questionamento? E aí eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá em Hebreus um pouquinho. Vamos lá na frente, Hebreus 11. Hebreus 11 tem a resposta para isso. 17, 18 e 19. Olha só o que Hebreus explica para nós. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende a sua descendência, ele concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida e, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Ele tinha certeza. Ele tinha certeza que já que Isaque era o filho da promessa, Deus ia providenciar alguma coisa.
Deus ia entrar com algum milagre. Deus ia agir de alguma forma. Quem confia em Deus sabe que a prova não dura para sempre. Você confia nisso? Você crê nisso, meu irmão? A prova não dura para sempre. Eu passo pela prova, mas eu vou voltar. Eu vou voltar. E eu me lembro do Salmo 126, que diz que os que semeiam com lágrimas voltarão trazendo a colheita com alegria. A hora da colheita é a hora da festa. É a hora do júbilo. É a hora da alegria. Nenhuma prova dura para sempre, meu irmão. Nenhuma prova, por mais difícil que seja, por mais pesado que seja, por mais temeroso que seja, nenhuma prova dura para sempre. Se ela não acabar aqui, ela vai acabar com a eternidade. Lili, quando alguém que está doente morre, é eternidade. A resposta é a eternidade. A resposta é: nunca mais vai ficar doente, nunca mais vai chorar, nunca mais vai sofrer, porque foi glorificado. E Abraão não estava vendo nada, meus irmãos, naquele momento. Ele só cria. E aí ele tem realmente que ser o pai da fé. Ele tem realmente que carregar com ele esse nome. Porque ele creu. Lá no capítulo 15, verso 6, vai dizer que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. E por causa disso ele foi justificado. É a primeira evidência da justificação pela fé na Bíblia, antes mesmo de Jesus vir. Justificação pela fé. Ele creu em Deus. Em quem você tem crido? Será que realmente você tem crido em Deus? Ou será que realmente você prefere acreditar na economia, no poder dos homens, ou talvez numa vacina, ou talvez num médico, ou talvez num remédio, ou talvez no dinheiro, ou talvez no seu chefe, ou talvez no seu trabalho? Em quem você tem acreditado, em quem você tem depositado a sua confiança completa, total, íntegra? Em Deus ou nas coisas do mundo? Se eu creio em Deus e sei que nenhuma prova dura para sempre, eu não posso murmurar. Eu não posso reclamar. Lília, mas está difícil, está pesado. Vai chorar aos pés do Senhor, faz como Davi fazia. Salmo 43 vai dizer: por que você está batido, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Espera em Deus. Abraão subiu ali aquele restinho de monte esperando em Deus, confiando: iremos, adoraremos e voltaremos. Será que se fosse com a gente ia ter essa convicção? A gente está estudando sobre fé na EBD, e fé é convicção. E convicção, meus irmãos, é o mundo cair ao seu redor, mas aquilo que você crê nunca vai ser abalado. A fé que você tem em Cristo nunca vai ser abalada. E ele tinha essa convicção, ele tinha essa certeza. E por último, quem confia em Deus não perde a esperança. Não perde a esperança. Enquanto ele ia subindo com o filho, Isaac olha para ele e fala: pai, tem lenha? Tem fogo? Mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro, pai? E lá no verso 8, Abraão responde: Deus providenciará o cordeiro para o sacrifício, meu filho. Quem confia em Deus não perde a esperança. Não perde. Ainda que a prova seja dura, ainda que os dias sejam maus, ainda que você não veja nada à sua frente, quem confia em Deus não perde a esperança.
E eu fui procurar o significado do verbo provisão. E um dos significados é trazer com abundância, suprir, acabar com a falta, provisão. E aí Abraão olha para o filho dele e fala assim: aquilo que está faltando, Deus vai dar com abundância. Aquilo que está faltando, Deus vai trazer o suprimento. Aquilo que está faltando, Deus vai completar. Deus vai providenciar tudo. E essa história, meus irmãos, é uma história de fé. É uma história de fé. Eu não sei como tem andado a fé na sua vida. Se ela está pequenininha, se ela está grande, se ela está esquecida, se ela está apagada, se ela está empoeirada, eu não sei. Mas eu conheço 3 opositores da fé que eu queria compartilhar com você, para você pensar se talvez eles não estão combatendo aí na sua mente que Deus não resolve os seus problemas, que Deus não ajuda, que Deus não intervém. Deus proverá. Mas existem 3 inimigos que trabalham aqui, ó, dentro da nossa cabeça, para impedir a nossa fé de entrar em ação. O primeiro inimigo é a ansiedade. Porque você está sempre com a cabeça pensando lá no futuro. Como vai ser? O que vai acontecer? O que vai ter? E depois de amanhã? Como que eu vou resolver? Como que vai acontecer? E como? E como? E como? E amanhã? E depois de amanhã? E mês que vem? E ano que vem? E você fica... E aí tem gente que vai para o hospital passando mal, porque acha que está tendo ataque cardíaco, mas a pessoa está tendo crise de ansiedade. Excesso de futuro no presente. É muito futuro que você está querendo ter hoje, irmãos. Jesus já falou, basta cada dia seu mal. Então, para de querer antecipar as coisas na sua vida. Viva um dia de cada vez. Que lição difícil, meus irmãos. Como é difícil viver um dia de cada vez. Porque a gente hoje já quer resolver os problemas de depois de amanhã, é ou não é? A gente já está pensando nas provas, comecei a estudar, e as provas? Ai, não sei o quê, e o livro que eu tenho que comprar? Ai, e meu trabalho, e quando que vai ser? E se o fulano sair? E se o Covid continuar? E se a crise vier? E se não vender? E a gente está lá no futuro. Um dos grandes opositores da fé é a ansiedade. Segundo inimigo da fé que eu quero que você pense, é o medo. Irmãos, ter medo é normal. Medo é um sentimento de proteção. Porque se você não tiver medo, você vai sair por aí atravessando rua sem olhar para carro. Então o medo te protege. Eu não vou atravessar porque eu sei que se eu atravessar, o carro pode me pegar. Então medo não é um sentimento ruim. Você vai ter medo. O problema é quando o medo tem você. O problema não é você ter medo. O problema é quando o medo domina você. Porque se o medo entra aqui, na sua mente, ele te paralisa e ele te impede de acreditar que Deus proverá. Ele te trava. Ele não te deixa andar. Ele não te deixa caminhar. Ele não te deixa fazer aquilo que precisa fazer. Ele não te deixa cumprir com as suas obrigações. Porque você está sempre preocupado com alguma coisa. E vai acontecer? E como é que vai ser? E o que vão pensar? Ai, que medo. Meu Deus, não vou fazer. Não sei se vai dar certo. E o terceiro inimigo da fé é a dúvida. É a dúvida. Quem tem fé não tem dúvida, irmãos. Se fé é certeza e convicção, se eu ainda duvido, eu não sei o que é uma fé de verdade. Se eu ainda duvido, se eu ainda questiono, eu preciso aprender muito sobre fé. E eu vou dizer para vocês, eu estou falando isso para mim, não estou falando para vocês não. Isso é Deus tratando com a minha própria vida.
como eu ainda preciso aprender sobre fé. Como eu preciso deixar esses inimigos, sabe, de lado e olhar só para Deus e falar: Deus proverá o que eu preciso. Deus proverá. Agora, enquanto você viver igual o povo de Israel, murmurando, questionando, você só vai andar em círculo. Você não vai sair do lugar. Não tem como, irmãos. Ou a gente está, ou a gente não está. E Jesus, ele vai dizer que a palavra tem que ser sim, sim e não, não. Mais ou menos para Jesus não vale. Deus sempre traz a dicotomia como um exemplo para tudo na Bíblia. É céu e inferno. É treva e luz. É obediência ou é desobediência? Meio termo para Deus não vale. Será que a nossa fé tem sido uma fé de meio termo? Anos de igreja. Quantos anos? Pensa aí, quantos anos que você já está ouvindo a palavra? E até hoje você deixa a ansiedade, o medo e a dúvida, bater no seu coração e na sua mente. Me fala uma coisa, meus irmãos. Quem é mais poderoso? É Deus ou é o problema que você está passando? Quem é maior? É Deus ou é o gigante que você está enfrentando? Quando a gente duvida, a gente é como a onda do mar. E Tiago vai dizer que se a gente pede sabedoria a Deus, a gente não pode duvidar. Porque aquele que duvida é inconstante. É um vai e vem. Hoje eu creio, amanhã eu não creio. Hoje está tudo bem, amanhã eu não sei mais se Deus faz. Hoje eu confio, eu venho, eu louvo e tal, e amanhã... Irmãos, a gente tem que viver uma vida de coerência, de constância, de crescimento. Agora, enquanto eu for usar um termo bem conhecido, meio barro, meio tijolo, não vai ter sobrenatural na minha vida, não. Vai ter não, irmãos. Você vai viver na média ali, na média. Ah, Lília, eu creio que Jesus me salvou, amém. E tudo mais que Deus poderia dar para a sua vida. Que você não vive porque você não crê. Porque a dúvida fala mais alto do que a fé. Imagina se Abraão tivesse duvidado. Ah, Deus, esse negócio de filho, vou levar meu filho não. Subir para aquele monte com meu filho? Ah, não sei. E sabe por que eu garanto para você que Abraão não duvidou em momento nenhum? Porque aquilo que a gente leu lá em Hebreus me garante isso. Está escrito lá em Hebreus que ele tinha certeza que mesmo que Isaac morresse, Deus poderia retornar a vida a ele. Ponto final. Às vezes a gente lê o texto, mas Abraão deve ter duvidado. Não é possível que Abraão não duvidou. Duvidou não. Não duvidou. Será que a gente está vivendo com mais dúvida ou com mais fé? Será que os tempos difíceis têm me ensinado a acreditar mais ou têm me feito ser mais medroso? Porque o oposto de coragem é medo, é falta de confiança. Quando Deus trouxe essa palavra ao meu coração, meus irmãos, eu fui muito confrontada. Mas eu gosto quando Deus faz isso. Eu não reclamo, não. Porque é quando Ele me confronta que eu cresço. É quando Ele descortina quem eu sou de verdade, que eu percebo o quanto eu ainda preciso melhorar na minha caminhada de vida cristã. E eu não tenho vergonha de dizer isso aqui para vocês, porque eu não quero que nenhum de vocês nunca me olhe como uma super-heroína, como aquela pessoa que vai. Não, meus irmãos, eu estou sujeita a falhas tanto quanto você. Eu estou aqui abrindo meu coração. Teve um momento na minha vida que eu duvidei. E eu disse aqui na aula da EBD hoje de manhã que alguns dias atrás eu estava cheia de dúvida, fazendo um monte de questionamento para Deus. Mas quando a gente questiona para aprender, a gente está aberto
a ouvir aquilo que Deus tem para nos ensinar. E eu aprendo muito com Abraão, que ele confiou em Deus mesmo em tempos difíceis. E sabe o que a fé de verdade produz em nós? Algumas evidências. A primeira delas é a ousadia. Porque para fazer isso que ele fez, tem que ser muito ousado. Tem que ser muito corajoso. A segunda evidência é confiança. A terceira é paz. E a quarta é esperança. Será que você tem tido essas características na sua vida? Será? Será que mesmo em tempos difíceis você tem confiado em Deus? Será? E meus irmãos, tem hora que a gente acha que vai sucumbir. Mas Deus está sempre ali, nos dizendo, não desista, não pare, continue caminhando. Eu estou com você, ainda não é o fim. Olha para o alto, é de lá que vem o socorro. Olha para o alto. E por 2 vezes, a gente vê Abraão levantando os olhos no texto. Lá no verso 4, quando ele está caminhando para o lugar onde ele vai, a Bíblia diz que ele levanta os olhos e vê. Foi quando eu disse que ele sabia para onde ele estava indo. Mas lá no verso 13, depois que o anjo fala com Abraão e o impede de matar o filho, Abraão levanta os olhos novamente. E vê um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Quando você não souber o que fazer, levante seus olhos. Levante seus olhos. Deus é Jeová Jireh. Ele traz providência. Ele traz resposta. Ele não deixa você abandonado. Ele cuida de você. E talvez você possa estar perguntando aí, tá, Lilian, tudo bem, eu entendo, mas qual que é o benefício de agir como Abraão, então, nas provações da vida? Você me deu aí um monte de característica bacana, bonita, tá, mas qual que é o benefício se eu fizer isso? E esse texto tem a resposta. Começa lá no verso 16. Assim diz o Senhor: uma vez que você me obedeceu e não me negou seu filho, o seu único filho, eu juro pelo meu nome que o abençoarei, multiplicarei grandemente os seus descendentes. Eles serão como as estrelas do céu e a areia do mar. Seus descendentes conquistarão cidades dos inimigos e por meio dele todas as nações serão abençoadas. Qual que é o benefício de agir como Abraão? Receber a bênção de Deus. E o versículo fecha dizendo assim: tudo isso porque você me obedeceu. Tudo isso, bênção, multiplicação, prosperidade, conquista, vitória sobre os inimigos, tudo isso porque você me obedeceu. Será que temos sido os filhos rebeldes ou filhos obedientes? Qual tipo de filho você tem sido? E como eu falei, Lília, eu estou mais ou menos. Mais ou menos para Deus não existe. Ou você está, ou você não está. E a pergunta que eu quero deixar para você nessa noite: aonde você está? Do lado dos que creem e não retrocedem, ou do lado daqueles que duvidam e ficam paralisados? Se você realmente acredita nesse Deus Todo-Poderoso, que provê aonde está em falta,
Eu quero te convidar para ficar de pé nessa noite. E a dizer: Deus, eu creio. Não é por causa de mim, meus irmãos, mas diz para Deus agora. Fica de pé dizendo para Deus: Deus, eu creio. Eu creio no seu poder. Eu creio na sua graça. Eu creio que o Senhor é o Jeová Jirê, o Deus que provê. Eu creio. Fica de pé nessa hora, porque nós vamos orar. Se você realmente crê com todo o seu coração, mas não é com dúvida não, meus irmãos, porque eu já expliquei, ou é sim ou é não. Se você crê com toda a convicção, que pode cair o mundo, que pode faltar tudo, mas eu tenho certeza que eu vou, adoro e Deus vai trazer a providência. Fecha seus olhos e começa a falar com Deus agora. E começa a clamar. E começa a pedir, e começa a colocar na mão de Deus agora. Deus, eu preciso de providência nessa área da minha vida. O Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor sabe daquilo que você precisa, mas Ele quer que você fale, Ele quer ouvir a sua voz. Quantas vezes a gente quer que Deus adivinhe, e Deus pode fazer isso, Ele sabe de tudo, mas Deus quer ouvir a sua voz, Deus quer ter um relacionamento com você. Deus conversava com Abraão, Deus falava com Abraão, então abra a sua boca agora e fala: Deus, eu preciso de uma providência na área financeira, na área familiar, na área do meu trabalho, na área dos meus estudos. Eu não sei qual problema você entrou carregando aqui nessa noite, mas eu creio que o Deus de Abraão é imutável, e é esse Deus que está entre nós hoje, e Ele pode trazer providência na sua vida. Basta você crer, sem duvidar. E se você ainda duvida, ora a Deus agora e fala: Deus, eu não quero mais ser inconstante. Deus, eu não quero mais ser como a onda do mar. Deus, eu não quero mais ser vai e vem. Eu não quero mais ser meio barro, meio tijolo. Deus, eu quero ter certeza, convicção. Sim, sim para o Senhor. Sim para Deus. Sim para aquilo que Ele tem para a sua vida. Sim, Deus, eu não vou mais murmurar. Eu não vou mais questionar. Eu não vou mais duvidar. Me ensina, Deus, a ser como Abraão foi, Senhor. Ensina. Nos ensina, Senhor. Ah, Senhor, como a gente precisa crescer ainda. Como a gente sabe pouco sobre fé, Senhor. Mas Abraão nos ensina a confiar em tempos difíceis. E Deus, que cada um de nós hoje, Deus, possa ser avivado por essa palavra, Pai. Arde em nosso coração agora a fé verdadeira, Senhor. Nós sabemos que o Senhor provê todas as coisas. Levanta os seus olhos, erga os seus olhos, assim como Abraão fez, assim como Davi deixou escrito: eleva os meus olhos. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ora a palavra, meu irmão. Ora a palavra, traz a palavra como verdade total para a sua vida. E eu creio que não por causa de mim, porque eu não sou nada, mas por causa do nome de Deus. Aquilo que você colocou na mão de Deus vai ter resposta. Deus vai vir com providência. Deus vai trazer, irmãos, a resposta que você precisa. Tudo isso porque você obedeceu. Tudo isso porque você creu. Tudo isso porque você teve fé. Deus, eu quero pedir agora, Pai, por cada irmão que está de pé nessa hora. Espírito Santo, só o Senhor sabe da área que cada um precisa de providência na vida hoje. Só o Senhor sabe, Pai. Pode ser, Deus, na área da saúde, pode ser, Deus, um problema familiar, Deus, pode ser problema com os filhos, pode ser problema com o trabalho, pode ser problema de ansiedade, pode ser problema, Deus, na sua mente tão confusa, tão perdida, Pai. São tantos problemas que se abatem sobre nós, Deus. Mas nessa hora, Pai, na autoridade do nome de Jesus, Deus, eu entrego cada um deles nas Tuas mãos. Pai, nós erguemos os nossos olhos para os montes agora, clamando pelo socorro que vem do Deus que fez o céu e a terra, Pai. E nós declaramos que nós cremos na Tua providência. Assim como Abraão disse, o Senhor providenciará. Nós agora, com a nossa
Deus proverá, Deus providenciará, Deus trará a resposta, Deus trará o consolo, Deus trará, Pai, aquilo que é necessário para suprir a área que está faltando. Deus trará, Deus providenciará. Obrigada, Deus, pela tua palavra, que não volta vazia, que corta, Deus, e penetra o nosso coração, Pai. Porque o Senhor provê, Deus, mas o Senhor requer de nós atitude. Então nós queremos nessa hora, Deus, fazer um compromisso de fé com o Senhor, um compromisso de honra. E dizer que nós não queremos mais estar no meio do muro. Nós queremos dizer sim para a tua palavra, sim para a tua ordem, sim para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. E dizer não, não para toda a voz, Deus, do inimigo na nossa mente, não para toda dúvida, não para todo medo, não para toda ansiedade, Pai. Nós dizemos não para isso tudo agora, Deus. E nós te pedimos, Espírito Santo, limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, renova os nossos pensamentos, Pai, nessa hora. Transforma, Deus, a nossa dúvida, Pai, em confiança. Transforma, Deus, o nosso choro em alegria. E que ainda, Deus, em meio às provas, que nós possamos te louvar e te adorar. Porque a resposta, meu irmão, que Deus vai trazer para a sua vida, e eu creio que Ele vai trazer a resposta que você está pedindo. Só que olha só, a resposta que Deus vai trazer para a sua vida não é para o seu benefício, não é para a sua glória, mas é para a glória de Deus. Então quando você receber a bênção, quando você receber a provisão, você vai ter que contar para as outras pessoas que ainda não conhecem Deus, que Deus é o Deus que provê, o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que restaura, porque a bênção dele na nossa vida não é para nossa glória, mas é para a glória dele. Sabe por que às vezes a gente não recebe, meus irmãos? E a palavra de Deus que diz que a gente não recebe porque a gente pede mal, porque a gente pede para o nosso próprio prazer. Para de pedir as coisas para Deus para o seu próprio prazer, mas peça as coisas para Deus para glorificar o nome dele através da sua vida. Então, se aquilo que você está pedindo para Deus hoje como provisão, se no seu coração for para glorificar a Deus, meu irmão, eu tenho certeza absoluta, vai se cumprir. Porque não é para você, mas é para a glória de Deus. Que Deus possa usar a nossa vida para glorificar o nome dele. Em todo tempo, em cada resposta. Desde a resposta mais simples até o problema mais complexo. Mas que tudo seja para a glória de Deus. E não se cale quando Deus der a resposta. Encoraje os seus irmãos com seu testemunho. Encoraje os seus irmãos com aquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Porque a gente precisa, irmãos, de encorajamento. A gente precisa de ouvir histórias que mostram o poder de Deus ainda hoje. Como é bom ouvir testemunhos que encorajam a nossa fé. Que o seu testemunho possa encorajar muitos outros. E que essa prova tão difícil que talvez você esteja passando, quando ela acabar, que ela glorifique e honre o nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, para todos sempre. Amém. Você pode dizer amém? Deus te abençoe, meu irmão.